Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Leandro Santos, bem-vindos ao canal Leandro e Blog. Curta o vídeo, compartilhe, ajude no crescimento do canal e ative as notificações e se inscreva no canal. Então antes da gente começar, pessoal, nosso treinamento sobre triângulos aqui, meu treinamento onde eu ensino a minha metodologia científica, gráfica, comprovada há mais de 13 anos no mercado. Tem as provas do nosso método aqui na descrição do vídeo, em provas dos lucros consistentes, sinais antes e depois, tudo registrado. Curso para criptomoedas, ações, forex, mercado futuro. Todos os meses tem um novo treinamento. Entre em contato para saber mais, se inscrever. E o grupo secreto de sinais, basta seguir os sinais e lucrar. Mesmo trabalhando, mesmo no seu emprego, você recebe pelo Telegram sinais e pode lucrar seguindo os sinais no grupo. Quem compra o curso ganha de graça o grupo secreto de sinais. Você pode adquirir o grupo secreto de sinais separadamente, tá? E outros produtos e serviços nós temos aqui. Entre em contato para saber mais. Então, pessoal, vamos aqui começar com a aula aqui sobre os triângulos. E para a gente começar, a gente tem aqui a formação dos triângulos. Primeiramente, temos o tipo de triângulo simétrico, ascendente e descendente. Primeira questão da análise técnica que ensino para você. Triângulo, muitos, não são todos os autores, mas a maioria ensina aqui. Só posso operar comprado em triângulo ascendente, ou seja, só vou operar comprado se o triângulo ele for ascendente desse tipo, ou seja, fundos ascendentes e topos no mesmo nível, E só posso operar vendido se houver o rompimento do triângulo descendente, ou seja, os topos vão descendendo. Então a gente traça essa linha de tendência de baixa sobre os topos e os fundos ficam no mesmo nível. Quando rompe o fundo, sinal de venda. Já o triângulo simétrico eu posso operar tanto comprado como vendido. Só que eu também posso operar rompimento do fundo do triângulo ascendente e operar vendido. E também posso operar comprado quando houver o rompimento do topo do triângulo, tá? E como de fato a gente vai fazer isso? Dependendo do contexto. O triângulo ele é um elemento que eu não posso operá-lo sozinho. Se eu vou operar sozinho o triângulo, seja rompimentos ou identificá-lo no mercado para tomar decisão e eu opero ele sozinho, sinais de compra ou de saída operacional sozinho, eu vou me dar mal. Eu preciso do contexto. Então, o sinal de que o mercado ele vai bombar e iniciará uma tendência de alta depende do contexto, depende se está no começo de uma tendência de alta, depende se tem força, se a tendência de alta vai continuar, E aqui também, esse triângulo descendente, o rompimento para cima pode significar o início de uma tendência de alta, mas depende do contexto. O inverso para a tendência de baixa também depende do contexto, se está numa tendência de baixa, se está no começo, se tem uma resistência forte que vai empurrar o preço para baixo. Então depende do contexto para operar os triângulos e dá para a gente operar rompimento tanto para cima como para baixo de qualquer um dos triângulos. Outra coisa sobre triângulo que a gente tem que considerar é de fato que os triângulos eles são lateralizações. Então lateralização ela se caracteriza pelo seguinte: a lateralização simples é quando eu tenho topos e fundos no mesmo nível. Tem uma resistência e suporte e os topos e fundos no mesmo nível. Eu nunca devo operar consolidação dentro dela, exceto se ocorrer um sinal que indique alta probabilidade de subir e muitas vezes, antes do sinal subir, consolida e depois bomba, Ou para baixo cai. Triângulos a mesma coisa, às vezes dá um sinal, da minha metodologia e ocorre um triângulo, E daí, depois de lateralizar, ou seja, dentro o triângulo é uma consolidação, só que triangular. É uma congestão triangular. Dentro do triângulo eu não devo operar nunca comprado nem vendido, porque é difícil ganhar dinheiro aqui e dá muitos sinais falsos. Então tem que aguardar romper o triângulo para eu entrar na operação, ou no rompimento, ou após um padrão, ou após o rompimento, quando faz um posterior padrão que indique para comprar ou para vender, que você vai ter que utilizar além do triângulo, não pode utilizar só o triângulo para operar comprado ou vendido e montar trade systems com o triângulo.
Mas o que a gente tem que analisar é que às vezes quando ocorre um sinal da minha metodologia ou de outros métodos, consolida, faz uma congestão triangular ou retangular, que eu já expliquei, e depois bomba para cima ou depois desaba se é um sinal de venda. Então, neste caso, se ocorrer um sinal de compra ou de venda e lateraliza na forma triangular ou de retangular, eu posso entrar dentro da consolidação, se antes ocorrer um sinal. Então tem essa exceção. Mas se não tem nenhum sinal, né, você não entra. E muita gente ensina a não operar consolidação. Então, o exemplo do Bitcoin. Eu passei um sinal do Bitcoin, né, a gente está em agosto, 10 de agosto. Eu passei aqui um sinal do Bitcoin e o que aconteceu? Após o sinal, lateralizou. Então, quem não entrou aqui poderia entrar atrasado comprando aqui. O stop estava aqui embaixo. Então, comprou mais barato aqui, esperou e bombou. Então, foi acertado, né, que iria dos 9.600, 9 mil dólares, para 12K. Chegou lá nos 12K200, chegou a 12.130 e pouco, né? E daí a gente saiu aqui porque deu a saída operacional da nossa metodologia. Então, isso aqui é um exemplo de que consolidações nós não devemos operar. Muitos analistas falaram, não entra porque está consolidado, está perigoso, mas antes tinha ocorrido um sinal Eagle e por isso era obrigatório entrar mesmo na consolidação, pelo meu método, se você não entrou antes. Se você já entrou, aguarda a consolidação passar. Se você não entrou, atrasado, você pode entrar. Certo? Então, isso aqui é um esclarecimento sobre a questão de consolidação. Houve aqui uma certa consolidação triangular, né? Ó, houve aqui um triângulo assimétrico, praticamente, e depois bombou para cima. Então, dentro do triângulo, eu poderia estar comprando também. E foi um sinal que deu certo, mas nós entramos antes da consolidação. Mas poderia entrar depois, se você entrasse atrasado, poderia entrar depois na consolidação. Agora, pessoal, vamos falar sobre os tipos de falhas em operar triângulos, tá? Como eu falei para vocês, para a gente operar triângulo, depende do contexto. O triângulo, sinal de reversão de tendência, rompimento para reversão de tendência, ou rompimento para continuação da tendência, ou início de tendência, e operar os rompimentos nessas probabilidades, depende de contextos que são extraídos, são diagnosticados por meio de outros padrões, outros indicadores. Nunca somente pelo triângulo você vai conseguir identificar qual é a tendência e qual é a força da tendência a continuar, iniciar ou acabar. Precisa complementar, aliás, precisa prioritariamente utilizar outros recursos técnicos para você identificar essa situação psicológica no mercado para que você possa operar o triângulo corretamente e ter mais chance de acertar, né, o triângulo. Então, por exemplo, um tipo de rompimento que se ensina é esse rompimento simples. No próprio desenho que vem nos livros de análise técnica, vem esse tipo de desenho aqui de linha rompendo. Então as pessoas vão pensar, bom, basta romper aqui, mesmo que você identifique o contexto, conforme eu expliquei, está em tendência de alta, está no início de uma tendência de alta, então se romper para cima, pode bombar para cima, início de tendência de baixa, pode romper para baixo, né? Ou aqui, tanto faz. Poderia ser aqui também, né? Tá em tendência de baixa, rompeu para baixo, pode iniciar uma tendência de baixa. Rompeu para cima, pode iniciar uma tendência de alta. Porém, existe uma pegadinha de psicologia de candlesticks e rompimento, que é, ao invés de aniquilar o triângulo para ele explodir para a direção que você quer operar, ele intensifica a consolidação e você perde dinheiro. Então vamos aqui a este padrão. Ocorre o rompimento, mas somente a sombra rompe. Então, por exemplo, todo candlestick tem um período, né? Então, digamos aí que fez o rompimento para cima, e nesse período de 1 hora, por exemplo, no comecinho do período de 1 hora que fez o rompimento do candlestick,
Digamos que em 20 minutos, falta 40 minutos para fechar o candlestick, desse período de 1 hora. Fez o Marobozu. Então, quando rompe na forma de Marobozu ou outro padrão de candlestick de alta, de psicologia de força, então o triângulo ele é aniquilado. E daí o preço pode explodir. O que acontece? O cara, né, ele compra, ele acha que o rompimento vai funcionar. E ele compra quando rompe aqui. O problema é que falta 40 minutos para fechar o mercado. O que acontece? O mercado, ele volta, ele fez aquela alta imensa, né? Ele volta, fecha o corpo abaixo da resistência do triângulo e somente a sombra rompeu. O que aconteceu? Né? A gente tem um padrão de resistência torrencial nessa região aqui de topo, nessa região de resistência. E o corpo do candlestick fechou dentro da consolidação triangular e a resistência teve rompimento somente temporário e o fechamento foi abaixo da resistência. E uma sombra gigante, sombra, os candlesticks significa o quê? Resistência intensificada. E quando você tem uma resistência que somente a sombra rompe e o corpo fica baixo, isso indica psicologia de força vendedora extrema nessa resistência. É uma resistência que ela é fortificada. Então, na realidade, o triângulo ele tende a lateralizar e o mesmo tende a ficar reforçado para não subir, para não romper para cima e bombar. A mesma coisa aqui para a tendência de baixa, né? Se rompe, né? Daí o cara opera um setup geralmente vende-se setups de triângulos que rompeu aí uma das linhas do triângulo de resistência ou suporte, ele já entra automaticamente, faz o Marobozu. Mas antes de fechar o período do candlestick, fecha com o corpo do candlestick lá dentro do triângulo e somente a sombra rompe. Rompimento falsificado, né? Uma pegadinha de psicologia dos candlesticks que enganou você. E o que acontece? A consolidação continua. Ou pode até romper para o lado contrário e você perder dinheiro. Então, nunca se deve operar o rompimento de triângulo somente quando rompe uma das resistências e suportes, né? Eu preciso aguardar romper e aguardar fechar o candlestick para eu ver o tipo de psicologia que o candlestick representa frente ao rompimento ocorrido. Então, se é um Marobozu, o padrão de rompimento de triângulo que mais funciona é o Marobozu, que é esse candle cheio, geralmente tem sombras pequenininhas aqui nas suas extremidades, e é um candle de força torrencial. O mesmo tem validade para a força, especialmente para rompimentos. Então, quando ocorre um rompimento e esse rompimento é com um Marobozu, né, positivo ou negativo, tende o mercado a ir além desse rompimento, ou seja, explodir lá para cima ou decair, né, fazer uma avalanche aqui, permitindo que você ganhe no short trading. Mas tem que esperar o candlestick fechar. Então é um padrão de candlestick, um exemplo. Existem vários outros padrões, de rompimento falso. No meu curso eu ensino mais sobre isso, mas é um assunto muito complexo. Mas isso aqui é um exemplo, né, de falhas de trade systems e de metodologias que opera rompimento de triângulo e sai operando o triângulo quando rompe a resistência ou suporte. E estatisticamente, se vocês verificarem, né, toda vez que rompe o triângulo e faz, né, esse tipo de rompimento aqui, que é um rompimento que na realidade intensifica o ponto de rompimento, tornando a consolidação mais forte, você vai ver que falha. E muitas vezes inverte a direção, né, e vai para a direção contrária. E muita gente que opera nesses rompimentos acaba se dando mal. Portanto, tem que esperar o candle fechar para que a psicologia denuncie se é válido a aniquilação do triângulo para desenvolver essa pressão para fazer com que a tendência evolua e você consiga lucrar operando este tipo de rompimento, né? Precisa esperar fechar o candlestick para que esse padrão de rompimento definitivo seja identificado. Então, pessoal, os triângulos eles funcionam quando o contexto ele é favorável para os seus sinais. Eu não preciso utilizar triângulos nem para complementar
as minhas análises. Às vezes eu identifico um, eu até falo sobre eles, mas existem outros padrões no mercado muito mais relevantes. Então eu não gosto de utilizar triângulos porque eles são desnecessários para mim. Mas existem metodologias diversas que você pode desenvolver no mercado e você pode utilizar esses padrões para desenvolver a sua metodologia, tá? Então o que aconteceu, pessoal? Ocorreu um triângulo aqui. É um topo aqui, ó. Ocorreu aqui um topo e ocorreu aqui esse topo. Então temos um triângulo aqui e temos aqui também esse fundo com esse fundo, então um triângulo simétrico. Primeiro ponto de triângulo. Quando está no passado, é tudo lindo, é tudo maravilhoso. Então parece que é milagroso o triângulo. Veja que eu tracei aqui, né? E você tem o preço abaixo da banda inferior. Então eu estou utilizando um outro indicador para determinar o contexto de uma tendência. Então está em tendência de baixa. Por que está em tendência de baixa? Porque, né, se o preço está abaixo da banda inferior, obviamente que é uma tendência de baixa pelo indicador Bollinger Bands, né, dependendo do período que você utiliza o Bollinger Bands. Então você tem, né, uma tendência de baixa sobrevendida, porque o preço abaixo da Bollinger Bands inferior indica sobrevenda. Então o preço ele tende a voltar para a banda do meio no mínimo e decidir se vai continuar a cair ou reverter, iniciar uma tendência de alta. Mas aqui é um indicativo que está sobrevendido. Então o preço ele pode desencadear uma reversão de tendência torrencial. Por que eu não gosto de usar triângulos? Né? Houve aqui algo muito bonito. Né? Rompeu aqui o topo do triângulo, né? Exato, e fez um rompimento aqui, fez esse marobozu aqui, por exemplo. Eu dei até o exemplo lá para vocês, ó, fez esse marobozu. Fez inclusive esse candle aqui de indefinição, mas o corpo dele ficou acima da linha de resistência do triângulo. E daí houve a explosão. Houve a reversão também de tendência de baixa para alta, porque estava numa região sobrecomprada. E o triângulo estava nessa região, aliás, sobrevendida, né? Estava nessa região sobrevendida que tenderia a fazer essa correção iminente. E aconteceu. Então você vai dizer, o triângulo é milagroso, eu só vou operar triângulo. Toda vez que ocorrer um triângulo, né, eu vou operar o sinal dele e vou ganhar fortuna. Só que não é bem assim na realidade ao vivo. Então eis o exemplo do porquê eu não gosto de utilizar triângulos para operar rompimento do triângulo. Então, por exemplo, aqui o triângulo está bonitinho porque o gráfico é do passado, eu olhei e identifiquei o triângulo. Mas ao vivo, o mercado está ao vivo. Isso aqui é o gráfico de 60 minutos. Então, ó, aqui fez um topo, então eu já posso tentar identificar um triângulo. Está numa zona de sobrevenda, abaixo da banda inferior, então o mercado tende a corrigir para cima. E se ocorrer um triângulo ali e houver um rompimento, eu posso operar reversão de tendência, né? E tenho aqui esse topo e esse fundo, ó. Então, se fizer um fundinho aqui, eu já posso traçar uma linha aqui ascendente e vai formar um triângulo, ó. Daí aqui, né, a gente viu que, aliás, aqui, ó, fez um fundinho, tá vendo? Fez o fundinho, então já tinha traçado esse topo. Tenho esses fundos aqui, esses dois fundos. Na realidade eu nem precisava desse fundo aqui, esses dois fundos aqui, ó. Pronto, já tem um triângulo. Então se romper esse topo, já vai ser o sinal de que vai bombar. O que aconteceu? Ó, rompeu. E foi um rompimento até que efetivo. O candle, o corpo do candle ficou totalmente acima da linha ascendente do triângulo e não houve a explosão. Ó. Daí, só depois que houve a explosão. Então, aqui eu já mudei o meu triângulo. E aqui também eu já mudei o meu triângulo de novo. Então, eu ficaria horas mostrando vários exemplos desses que dão vários sinais falsos. E o triângulo está sempre se modificando, sempre mudando de tamanho.
E esse é o problema de operar triângulos. Eles, ao vivo, quando você quer operar rompimento de triângulos, ao vivo, quando o gráfico está andando, sempre haverá, a maioria das vezes vai ocorrer modificações e haverá rompimentos falsos. Nesse caso, ainda deu certo, porque quem entrou aqui nesse rompimento falso, depois rompeu o segundo triângulo que se formou, porque a gente tem esse primeiro triângulo aqui, né, que deu o rompimento falso, o em amarelo, e depois o vermelho, ele teve um segundo rompimento e, consequentemente, houve efetivamente o sinal de reversão. Por isso que é complicado você operar rompimento, porque os triângulos, ao longo do desenvolvimento do preço, eles mudam, eles vão se modificando. No passado, você olha no passado, é mil maravilhas, parece que é algo milagroso. E a maioria dos analistas utilizam muito triângulos para fazer suas análises, mas está no passado. Mas ao vivo utilizar os triângulos, ele se modifica constantemente, então é difícil utilizar esse padrão. Então, quando você quer operar o padrão, ou seja, o rompimento do padrão, existe esses sinais falsos, existem essas modificações ao longo do desenvolvimento do preço. E existem muitos sinais falsos. Então, operar esses padrões dá certo? Nesse caso aqui, né, deu certo, mas eu provei para vocês que o triângulo ele se modificou, fez um segundo triângulo depois. E, por conseguinte, né, houve aí o rompimento, né? O ideal seria a gente ter comprado aqui, né, para evitar aquele problema de rompimento falso. Daí houve a reversão de tendência e houve, né, o início da tendência de alta. Depois reverteu de novo, ok? Veja que dependeu, para esse triângulo funcionar, dependeu do contexto. Né? Dependeu do contexto. Eu não poderia utilizar, por exemplo, eu vou operar vendido, fez esse triângulo, se romper para baixo, eu vou operar vendido, mas está sobrevendido. Então é uma região de potencial correção para cima. Operar vendido aqui seria proibido. Então depende do contexto. E existem várias metodologias, vários indicadores e técnicas para você identificar o contexto, ou seja, a tendência, se é de alta, se é de baixa, se está sobrecomprado, se está sobrevendido. E após identificar esses contextos, veja se o triângulo ele tem valia, veja se o triângulo ele tem efetividade. E eu acabei de mostrar aqui também que operar o rompimento dos triângulos ao vivo, né, ou seja, no triângulo eu quero operar o rompimento do triângulo diretamente. E não utilizar o triângulo já feito, já com o rompimento estabelecido, para utilizar esse padrão como complemento de outro padrão. É o que eu vou falar na próxima parte do vídeo. Agora, pessoal, eu vou mostrar aqui a assertividade ou aumento de probabilidade diagnosticável por meio dos triângulos e dos seus rompimentos e sinais de rompimento após ocorrerem e utilizar isso como complemento após um outro padrão. Então, vou mostrar aqui um padrão utilizando Bollinger Bands 5.5. Eu utilizo uma metodologia diferente, mas existe um padrão na 5.5, né? Esse padrão na 5.5 de início de tendência de baixa, por exemplo, é quando tem uma região de sobrecompra acima da banda inferior. Ocorre um padrão de reversão, por exemplo, aqui a gente vê um ombro, cabeça, ombro, né? Um pouco deficiente, mas houve aí o ombro, cabeça, ombro e rompeu. Então, além de ocorrer, né, o ombro, cabeça, ombro, houve um padrão fora da Bollinger Bands, que é chamado de deliberação de baixa, ou seja, você tem dois candles marobozus e um candle ali spinning top, ou similar. Lembrando que o mercado é caótico, então ele não vai formar os candlesticks plenamente, perfeitamente. Você tem que interpretar. Então fez aqui a deliberação de baixa, né? E posterior à deliberação de baixa, rompeu a mínima aqui. Também esse candle negativo junto com esse padrão de liberação de baixa, esses dois candles formam uma tweezer top, uma pinça de topo. Então veja
que há sobreposição de candlesticks ali dentro de uma região de sobrecompra que é fora da banda de Bollinger Superior. Então tudo indica queda iminente. E se, né, o preço fica abaixo da média 5,5 da bandas de Bollinger, né, e forma um pivô de baixa, que está aqui em verde, tá? Lá no meu curso Teoria de Down eu explico sobre pivô de baixa. Então veja lá o meu curso de Teoria de Down que está na playlist aqui do canal, ou procura Teoria de Down Leandro Ibov para você assistir e aprender sobre pivôs, né? Então faz um pivô de baixa e ao corrigir e corrigir abaixo da média 5,5 e fizer um padrão de candlestick de baixa nessa correção, nesse repique ou pullback de pivô de baixa ou repique, então seria o sinal de venda. Mas esse sinal de venda, né, ele é um padrão muito mais forte quando já ocorreu antecipadamente a sobrecompra acima da banda superior, né? Então veja que fez esse padrão de sobrecompra na banda superior, tem esses candlesticks e tem esse padrão de venda ocorrendo. Então todas essas variáveis formam um padrão de alta probabilidade de iniciar a tendência de baixa. A minha metodologia utiliza técnicas melhores do que esta, mas esta técnica também funciona, você pode testar, você pode identificar e vai ver, né, que quando ocorre esse padrão pode formar grandes tendências de baixa, como ocorreu aqui, né? Ocorreu aí uma razoável tendência de baixa, não foi grande, mas foi. Só que também ocorreu um triângulo, né? E ocorreu esse triângulo formando o rompimento do triângulo. Então veja bem, né? Se eu fosse operar o rompimento do triângulo ao vivo, já começa aquele problema do triângulo. O triângulo ele falhar ao vivo na sua construção, né? Então aqui eu tenho um topo, um fundo, ó. Aqui eu já posso colocar esse topo com esse fundo, né? Aqui já fez um fundo, então triângulo a gente coloca aqui, ó, né? Esse fundo aqui vai formar um triângulo descendente, só que daí rompeu, ó. Daí mudou de novo o triângulo. Então muita gente confundiria isso aqui como um sinal de compra, mas ocorreu aquele padrão de sobrecompra, né? A tendência de alta já tinha desenvolvido, né? E outros padrões aqui de sobrecompra e de correção e de descanso para o preço necessário numa tendência de alta já esticada, e deu um sinal falso aqui de compra. Então o cara que opera comprado rompimento de triângulo só por romper, ele já teria se ferrado. Daí o triângulo, por sua vez, mudou de novo, né? Mudou de novo. Porque veja bem, está numa tendência de alta, né? Mas está sobrecomprado. Então, mesmo numa tendência de alta e tendo um sinal de compra no triângulo, temos uma região de sobrecompra aqui, né? E houve o sinal falso, perfeito. Então o cara já errou aqui, já mudou o triângulo de novo. Aqui a gente tem um novo topo, né? Um novo topo. Daí o que aconteceu? Houve o rompimento aqui, ó. Houve o rompimento do triângulo para baixo. Só que o meu sinal de venda foi aqui, né? Conforme eu falei para vocês. Eu já expliquei os padrões que constituem esse padrão aqui, finalizando todo esse fractal aqui, somado a esta partezinha aqui, forma um padrão de venda para você iniciar a sua operação vendida. E o que constituiu aqui? Também ocorreu o rompimento do triângulo descendente, só que para baixo. Neste rompimento, eu não operei aqui vendido, eu operei vendido aqui, né? Mas esse triângulo, vamos desenhar ele aqui em vermelho, esse triângulo e o rompimento aqui, ó, vamos pegar o rompimento aqui, ó, em vermelho, ele indica também, somado a todos os padrões de sobrecompra, de início de tendência de baixa, deu o sinal de venda da minha metodologia com alta probabilidade. Esse padrão eu não uso, né, mas tem probabilidade grande de iniciar uma tendência de baixa. Nesse setup aí do Bollinger Band 5,5. Somado aos candlesticks, ali toda aquela análise
de padrões de candlesticks, sobreposição de candlesticks, deliberação de baixa com pinça de topo. Fez, além disso, o triângulo descendente romper aí o seu suporte. E foi um rompimento efetivo aqui. Não foi um rompimento falso daquele tipo de rompimento com os candlesticks de sombras grandes, né? Que o corpo fica dentro do triângulo e a sombra fica para fora, ou do suporte ou da resistência, constituindo aumento da consolidação ao invés de efetivar a aniquilação do triângulo, que é o que a gente quer. Então, esse triângulo em vermelho e esse padrão intensifica a probabilidade desse padrão que eu já opero. Então, eu espero o triângulo acontecer, vejo que ocorreu um rompimento, e após esse padrão do triângulo ocorrer e o seu rompimento, tem um outro padrão que eu opero, que é este do Bollinger Bands, que tem probabilidade de dar certo. O triângulo serve como complemento. O ideal é usar triângulos como complementos para identificar aumento de probabilidade de um sinal, de um padrão que eu já opero, que tem mais credibilidade. Então, triângulos, sejam descendentes, ascendentes ou triângulos simétricos, seus rompimentos. O ideal e o que funciona mais é aguardar eles ocorrerem para eu usá-los como complementos para diagnóstico de aumento de probabilidade de um padrão que eu já opero, né? E isso é o ideal para se fazer com triângulos. Isso é o ideal para se fazer com triângulos, ok? Então, você que quer criar uma metodologia, você que quer desenvolver uma metodologia, é importantíssimo você considerar essas revelações que eu fiz aqui sobre o triângulo. Eu não preciso utilizar triângulo na minha metodologia, mas se ocorrer algum deles e rompimento, eu posso usá-lo como diagnóstico complementar para identificar que aquele sinal tem maior probabilidade de dar certo. Então, por exemplo, digamos que eu já estou tendo lucro. No meu gerenciamento de risco eu mostro isso. Já estou tendo lucro, já estou com 30% positivo. Daí ocorreu esse sinal de venda com alta probabilidade e ainda ocorreu o rompimento do triângulo. Já estou com lucro. O meu lucro, que é 1%, eu posso aumentar, sei lá, para 5%, né? Ou mais, e arriscar uma parte desses 30%. Ou seja, sei lá, de 30%, se eu perder essa operação, eu reduzo para 25%. Mas como existe alta probabilidade de eu acertar essa operação, graças à identificação do sinal do triângulo, que foi um complemento para diagnosticar que a probabilidade desse sinal dar certo é muito grande, então, se eu já estou com lucro, eu alavanco mais e vou arriscar parte do meu lucro. Nunca eu devo alavancar se eu estou no prejuízo. Muita gente ensina a alavancar quando você está sem lucro nenhum ou com prejuízo. A alavancagem se faz quando você já está com lucro e você só aceita perder parte do lucro. Então, eu poderia, com base nesse triângulo e nessa análise complementar do triângulo, diagnosticar que a probabilidade é maior e assim eu me arrisco alavancando mais, porque eu tenho uma chance muito grande de acertar. Não é porque eu estou com lucro que eu posso ir alavancando em qualquer operação, mas somente naquelas operações que existe uma probabilidade além daquela que foi identificada. E o triângulo aqui nesse caso me ajuda a diagnosticar que a chance desse sinal é muito bem sucedida. Então, triângulos e seus rompimentos e seus sinais de rompimento, o ideal é utilizá-los como complementos depois que eles ocorreram, antes de um sinal que você já opera de outro padrão. Então, ocorreu um padrão de alta, que eu opero de um trade system diferente. Antes ocorreu um triângulo próximo desse sinal, ocorreu o rompimento, está bonitinho, está no passado, daí eu opero. Mas operar o triângulo ao vivo, como eu já expliquei, é muito complicado, falha bastante. Então, o segredo sobre triângulos e ascendentes, descendentes, simétricos é este que eu queria apresentar para vocês, ok? Então, tomem os devidos cuidados com relação a essas revelações aí que eu fiz sobre a utilização de triângulos. Pessoal, esses setups que eu passei com os triângulos estão incompletos. Não é um setup completo, não é uma estratégia completa.
Uma estratégia completa tem entrada, saída operacional, proteção de lucro, quando que você tem que abortar as operações, quando que você tem que continuar na operação, sinais de continuação de tendência, sinais de saída operacional, proteção de lucro e gerenciamento de risco, quando alavancar mais, quando ser mais conservador. Nada disso está definido nesses padrões. Então não vai sair pegando o triângulo ou pegando esse trade system aqui parcial do Bollinger Bands e sair, né, procurando operar isso aqui. Certo? Isso aqui, essas aulas de análise técnica é para revelar segredos sobre padrões e armadilhas na análise técnica para que vocês criem metodologias e eu faço isso tudo de graça. Por quê? Para provar que uma metodologia funciona. George Soros demorou 5 anos e eu demorei 8 anos. Então, a maioria que tentar decifrar alguma metodologia por meio desses padrões, a maioria tende a falhar. Tem gente que leva 10 anos para tentar construir, comprovar uma metodologia. É muito difícil. Então, isso aqui é para você estudar. Não saia usando isso aqui. E é isso, pessoal. Eu vou ficar por aqui. Quero fazer o meu treinamento, quero aprender a minha metodologia já comprovada, já testada há mais de 13 anos no mercado. Ou quer entrar para o meu grupo secreto dos sinais, entre em contato comigo, links na descrição. Muito obrigado pela sua audiência, até mais.